Pessoal, tudo bem? Mais uma vez, mais um vídeo. Nós vamos falar sobre essas coisas que muitas pessoas gostam de fazer julgamento e isso aí é perigoso, é arriscado. Nós não temos autoridade, não temos poder para julgar ninguém. Nós somos seres humanos que dependemos do amor de Deus e o único que tem a autoridade para fazer julgamentos é aquele que está à direita do Pai. E aqui na terra são os juízes que julgam as causas. Nós, como seres humanos, nós não temos autoridade para julgar erro de ninguém. Estamos aqui para aconselhar, para ajudar, para fazer algo que venha recuperar o caráter e a estabilidade de vida do ser humano. Então é esse o plano e o projeto de Deus, que nós possamos ajudar pessoas e não acusar. Então é isso aí, gente, vamos mais com esse vídeo aí. Nós vamos falar um pouquinho dessa questão aí. Vou pegar aqui a Escritura Sagrada e vou fazer aqui uma leitura no livro de Mateus 7. Livro de Mateus 7, que vai nos dizer aqui, né, que vai nos falar sobre isso. Mateus 7 vai dizer assim: não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com o qual julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho teu irmão, e não vês a traves que está no teu olho? Ou como dirás teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, e voltando-se vós despadecem. Então, eu vou te dizer, queridos amados irmãos, temos que, antes na nossa vida, como homem de Deus ou como mulher de Deus, temos que nos policiar, temos que vigiar, temos que cuidar de nossa vida, cuidar de nossa casa, de nossas famílias, de nossos filhos, e cuidarmos do nosso caráter. De vez em quando eu faço isso, não sei se vocês aí do outro lado fazem. Eu olho no espelho, dou uma olhada, me pergunto algumas coisas sobre mim, sobre algumas atitudes, sobre alguns pensamentos. Eu gosto de me ver para poder eu estar de frente com as pessoas. Porque, irmãos, é complicado, é muito difícil. Você não pode chegar, ver um erro e tentar acusar. Você não pode chegar e ter um posicionamento que vai fazer com que você se torne ser uma pessoa julgadora de causas que, primeiro, você não tem um conhecimento. Às vezes a gente julga uma pessoa de uma situação e você não tem um fundamento, um conhecimento do que está se tratando, e aí você está fazendo um julgamento errado. Aí você vai criar uma situação desagradável.
Até mesmo você vai até perder aquela amizade, porque você fez um julgamento sem ter um conhecimento. E mesmo que você tivesse um conhecimento dos fatos, que a pessoa estivesse mesmo errada ou não, você tem que se policiar sobre essas coisas, porque você está lidando com pessoas. E Deus, Jesus Cristo, ele era cuidadoso com relação a isso. Porque quando você faz uma acusação ou julga uma pessoa, você vai lidar com duas situações. Você vai lidar com o mundo espiritual e vai lidar com o caráter da pessoa. Não se sabe qual vai ser a atitude daquela pessoa com relação àquilo que você vai dizer. E às vezes você vai fazer um julgamento que você vai levar um processo e você pensar que não, você está preso porque você fez um julgamento de uma coisa que você não tem fundamento. Ou às vezes você vai criar uma confusão que você vai sair vai tomar até uns pau, né? As palavras tem que ser. E você depois vai dizer, caraca, eu fui errado, tinha que se meter naquilo ali, eu fui meter naquilo ali. Você passa a ser mais errado do que o errado. Então tem situação que você tem que ser cuidadoso. Então você não pode fazer julgamento. A questão espiritual é que o inimigo conhece você, sabe da sua frieza, do seu cuidado, do seu temperamento. Aí ele vai criar uma situação para você ser envergonhado. E aí ele vai ficar só esperando que decisões você vai tomar. Aí você vai tomar uma decisão que ele fizer, que ele vai dizer, é isso que eu queria. Aí, olha o cara aí. Olha o cara aí, que quietinho, que não mexe com ninguém. Olha o cara aí, o que ele está fazendo. Então, o mundo espiritual está todo o tempo ao redor de você, esperando você fazer uma besteira. E o mundo físico, o mundo da sua natureza humana, está ali. Então, você hoje é um homem de Deus, é um homem que está mudando o seu caráter. O seu caráter, ele muda em processo. Ele não muda dinamicamente, ele vai mudando em processo. O do apóstolo Paulo foi entre aspas, porque ele foi para um lugar, lá ele foi tirado, a visão dele voltou e foi tratado. Houve um processo, não foi assim instantâneo. O instantâneo foi ele reconhecer que Jesus era o Senhor e que ele verdadeiramente estava vivo. Ali ele se configurou nisso, mas a mudança dele foi processual. Mas vamos continuar falando sobre essa questão de julgarmos. Gente, isso é perigoso. Perigoso. Temos que estar sempre na retaguarda, sempre se policiando em uma situação. Às vezes chega tem um problema, aí a vizinha ou o vizinho chega, rapaz, aquele cara fez isso, aconteceu, aquele cara fez o que ele fez, vamos fazer. Aí você não vai fazer, você vai ouvi-lo, vai ouvir o outro e não vai tomar decisões sem a direção de Deus. Não vai fazer julgamento sem a direção de Deus. Esta palavra, a palavra de Deus, nos ensina como nos relacionar com as pessoas, como se comunicar com as pessoas. Você pode ter relações com todo tipo de pessoa, mas vai ter
condição de administrar com sabedoria. Lá no livro de João, deixa eu ver aqui, para não me perder na palavra. O livro de João, aqui, João 8, fala de uma mulher adúltera. O povo, ele vem em direção a Jesus com essa mulher. Aqui se percebe uma coisa, meus amigos. Jesus, ele é cuidadoso, ele é sábio, ele tem a direção de Deus. Jesus está atento, porque ele sabe que ele veio para o mundo, mas ele, ao pisar no mundo, ele já está tendo uma batalha. A batalha dele já começa desde criança. Então, ele vai estar de frente a um povoado que vai usar do poder da lei mosaica. E ele é um homem que está trazendo a graça, mas ele é cuidadoso para não confrontar com a lei. Porque a lei, se vocês não sabem, meus irmãos, foi constituída para os filhos da desobediência. A própria palavra diz isso, que a lei foi feita para os filhos da desobediência. Por causa de muitos erros, de muitas coisas erradas, de muita desobediência, a lei foi feita para essa finalidade. Então, Jesus Cristo está vendo um povo vindo atrás de uma mulher. Interessante que eles vêm atrás daquela mulher, porque aquela mulher adulterou. Ela era praticamente como se fosse uma prostituta. Mas observe uma coisa, meus irmãos. Eles vieram atrás de uma mulher. Mas onde está o homem? Muito interessante isso. Muito interessante isso. Pô, se houve um erro de duas partes. Eu estou certo ou estou errado? Eu estou certo ou estou errado? Veio o erro de duas partes. Mas aquilo ali foi uma jogada, foi uma preparação do demônio para acabar com Jesus. Porque se Jesus entra no jogo do demônio, Jesus ia para a cruz do Calvário com uma morte. Entendeu aí? Então, Deus preparou um homem santo, um sacerdote puro e perfeito, para que morresse na cruz do Calvário ao nosso favor, ao favor daquele que crê. João 3,16. Ele não morreu só para os religiosos, ele morreu também para os pecadores, para que ele tivesse a oportunidade de aceitá-lo como Salvador. Porque a palavra vai dizer que a sua morte foi por todos nós na cruz do Calvário. Então, a mulher vem de frente a Jesus. E a primeira coisa que eles vão dizer, segundo a lei mosaica, eles se seguraram na lei para que Jesus a concordasse. Segundo a lei mosaica, todo aquele que cometesse, que deveria ser apedrejado. Aí, o homem não está com ela. Porque se houve um pecado, o pecado foi das duas partes. Mas só a mulher estava na situação. E estava todo mundo com as pedras na mão, preparado para fazer a lei se cumprir, né?
Interessante, né? Quando você quer fazer algo com uma pessoa, você não olha, não vai para o espelho, dar uma olhada no espelho, fazer uma retrospectiva da sua vida para saber como é que você está, como é que você está andando, se você também não está fazendo as mesmas coisas que aquela mulher, se você não tem feito coisas piores também, entendeu? Mas quer fazer a lei se cumprir. Nós temos aqui na nossa civilização, no nosso tempo, nós temos muitas pessoas assim, de julgar, de acusar, de dizer isso, vou fazer, que eu não sei o quê. Nós temos um monte de pessoas, mas não para se olhar, para verificar como está a sua vida, como você tem andado, o que você está fazendo. Então é muito cuidadoso. Jesus continua escrevendo na areia. A sabedoria, eu só queria ter, gente, só 10%. Ou não, 5% dessa sabedoria. Uma sabedoria extraordinária. Porque ele calmamente ali, ele está escrevendo na areia, mas ele está em comunicação com o Pai. Ele está ali em linha com o Pai. E o Pai está conversando com ele. Se acalme, meu filho. Fique tranquilo. Porque ali tem um monte de pessoas querendo fazer a lei se cumprir. Mas observe que ao derredor daquelas pessoas tem um demônio só esperando, meu filho, que você diga para tirar as pedras, para detonar a minha criatura, né? Porque a mulher estava em pecado, sim, estava em pecado, porque depois você vai ver mais na frente que ela vai se encontrar com Jesus. Ali Jesus vai dizer a ela para não pecar mais, para não cometer mais esse pecado. Porque nesta situação aí, Jesus vai tirar ela dessa agressividade, vai tirar ela de uma situação em que ela vai perder a vida. Mas ele é o Senhor da vida, né? Como ele diz, eu sou a vida. E João, ali, João 11, no versículo 24, 25, por aí, ele vai dizer que aquele que morrer, aquele que crê nele e que morresse, viverá. E aquele que ainda que esteja morto, viverá. Porque ele é a vida. Então, ele nunca ia deixar que aquela mulher fosse apedrejada. Primeiro, porque já foi uma armação do diabo. Segundo, que ele vai usar a mente dos maldosos, dos fracos, dos despreparados, para influenciar e usar da lei para que Jesus dissesse que apedrejasse aquela mulher. Mas Jesus vai olhar para aqueles homens e vai dizer para ele: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqui, meu irmão, nós vamos dar uma pausazinha, que é quando Jesus fala essa palavra, a seta vai direto para a consciência. Você percebe
que o poder da graça tem uma essência de santificação muito forte. Porque ela vai levar a mensagem para a consciência do ser humano. E chegando na consciência, ele vai fazer uma retrospectiva, vai fazer um registro do que fez, do que tem feito, e vai ver que cada um tinha um pecado nas costas, ou de um filho de uma outra mulher, ou de um adultério, ou de prostituição. Cada um tinha um pecado. E Jesus leva a palavra de uma forma bem aplicada, que a consciência do ser humano vai receber de uma forma que eles não vão ter a atitude de apedrejar aquela mulher. E Jesus continua com a cabeça baixa. E quando Jesus levanta a cabeça, ele não vê nenhum. E o inimigo vai olhar para Jesus e vai dizer: perdi essa batalha. Ele perdeu a batalha. Ele usou do poder da palavra. Olha como ele é astuto. Ele usou do poder da palavra, usou da lei, usou da criatura de Deus para incriminar Jesus. O inimigo, ele é um ser que, se você não tiver ligado, se você não tiver atento, ele vai fazer isso com você também, em qualquer ambiente que você esteja. Ele vai usar do poder da palavra para calar sua boca, por causa de falta de conhecimento, por falta de... Ele vai usar uma pessoa com um argumento da palavra, e se você não tiver um conhecimento, ele vai neutralizar você. Da mesma forma, ele queria fazer com o Filho do Homem. Logo com quem? Com Jesus Cristo. Ele caiu por terra, porque ele usou de um mecanismo poderoso para deixar Jesus numa situação só que o filho, ele anda com o pai e o pai anda com o filho. Daí a importância da gente ter essa ligação, essa comunicação com Deus na oração, na congregação. Não abandone sua congregação, não. Não fique preocupado com mentira, com inveja, com aquele que participa disso e você não participa, ou com um negócio de roupa, ou com fofoca. Se preocupe com a palavra. Se preocupe com o autor e consumador da tua fé. Tem muita gente que abandona a igreja por causa de bobagem, mas o conhecimento, o amor vai te amadurecer, e você vai ter como suportar os desafios da vida. Jesus estava lá, ele usou da lei para acabar com Jesus, mas Jesus venceu, porque a cruz precisava de um sacerdote perfeito. Jesus precisava de um homem que tivesse acesso pelas portas, sentasse à direita do Pai e nos deixasse o teu Santo Espírito. Que Deus abençoe.